ABC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que mais uma vez vai levar a paz à sua casa, como tantas vezes nós já fizemos questão de afirmar e mostrar a diferença. Porque realmente um programa que fale sobre vida após a morte e que não convida você a desfazer dos seus patrimônios, então é diferente. Então, nós absolutamente jamais cobramos nem pedimos qualquer coisa em termos financeiros a ninguém, nem que mude de religião, porque não é a religião que salva, mas é o comportamento do discípulo. Também dinheiro não salva, senão Judas estaria muito bem colocado se fosse essa a atenção, mas na verdade não é essa. A verdade é que o importante para nós é a nossa transformação moral, fazendo os esforços possíveis para nos transformar em homens de bem. Isso é o que nós pregamos. Então, nós lemos o livro do Espírito, porque o Sr. Allan Kardec foi um homem extraordinário. Dividiu o livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira, onde ele mostra realmente, e olha que ele não conhecia nada até tomar conhecimento da doutrina espírita, que foi criada naquela época, não foi criada, mas as revelações foram feitas naquela época. Então, a primeira parte fala de Deus, fala de perispírito, como é que são os espíritos, etc. Fala alguma coisa de lei. A segunda parte é como se fosse André Luiz ditando a vida após a morte, né? A vida no mundo espiritual, que é o título dos livros que André Luiz fez para nós. A terceira parte, porém, essa se fala menos ainda, são as leis morais. Que maravilha! A doutrina espírita não tem dogma, não tem ritual, não tem nada. Que religião é essa diferente? Mas não tem mesmo. Então, temos as leis morais, nós devemos segui-la. Se não seguirmos, nós vamos complicar o nosso futuro. Olha, nenhuma outra, cuidado com o que falamos, concepção religiosa jamais falou alguma coisa. Mas a doutrina espírita tem lá entre as leis morais 2 leis importantíssimas. E hoje o Brasil e o mundo estão brigando. Por quê? Nós temos a lei de conservação, temos que conservar o planeta que recebemos, e temos a lei de destruição. Há certas coisas que têm que ser destruídas, porque um se alimenta do outro, etc. Então, existe a lei de destruição, tem um limite para a nossa destruição, com cuidado, etc., para não destruir também o planeta. Mas olha, a lei de destruição e a lei de conservação estão incluídas entre as 12 leis morais da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, essa introdução que nós fazemos é para não assustar, porque algumas pessoas que veem pela primeira vez um programa espírita, mas ouve isso aí, já dizem, bom, esse é diferente, não está pedindo nada. É assim que nós saudamos e iniciamos o programa de hoje, o programa de TV Enfoque Espírita, junto com o nosso amigo aqui, já há tantos anos, Vec Meira. Tudo bem, Vec Meira? Tudo bem, graças a Deus, e o senhor? Meira. Então, vamos lá, agora então contigo. Tá certo. Eu faço essa introdução porque tem sempre pessoas, claro, principalmente agora que nós estamos falando também para Três Rios e para Paraíba do Sul, é importante que eles saibam quer dizer, o programa agora vai para esses locais automaticamente, ao mesmo tempo que aqui, sim. Então, vamos falar para eles também, conhecer as características desse programa que há tantos anos fazemos. Perfeito. Então, pessoal, o programa espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo, e também as reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas, e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando especificamente que esse canal está agora também na cidade de Três Rios e de Paraíba do Sul. Mas dessas 2 cidades, lá o canal é o 14 da cidade, TV Cidade de Três Rios, ok? Um abraço a todos e vamos estudar a doutrina espírita, junto perfeito? Com os petropolitanos, né? Como? Junto com os petropolitanos. Claro, junto com os petropolitanos e todos aqueles que estão ao nosso redor, com certeza. Tá certo? Então, aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só mandar um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis,
espírita@gmail.com. E também pode ser visto pelo Facebook. Lá em cima, digite tudo junto, o que eu vou lhe dizer. TV Cidade de Petrópolis. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. E hoje nós vamos ter, então, uma leitura, perfeito? Ceifa de Luz de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Perfeito? Que é exatamente o capítulo 28, tá certo? Diz assim: estado mental. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Isso foi dito por Paulo em Efésios 4, versículo 23. Diz o seguinte: a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo, quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. É uma Que página bonita maravilha. que faz referência ao Muito. trabalho, entendeu? É um estado realmente mental que devemos ter. Mental, né? Porque o homem é e deve ser considerado, de Joana de Ângeles, no livro dela, psicografado por Divaldo Pereira Franco,
Então ela diz o seguinte: o homem deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele alimenta no interior dele e que ele então se considera assim, aquilo constitui a essência e genialidade dele. Perfeito. Então, a nossa essência é o que está dentro da nossa cabeça, aquilo Claro. que nós pensamos. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Diante disso aí, nós demos já uma leitura. Perfeito. Se pudermos fazer os núcleos espíritas, depois ao final, se Ao tempo final, houver, nós se vamos der fazer, bom. tá? Perfeito, então. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E fizemos já a primeira parte e a segunda parte. Estamos na terceira parte, sob o título das leis morais, que são 12. O capítulo 3º tem como título da Lei do Trabalho, com 3 outros títulos. Estamos estudando o título Necessidade do Trabalho. Mas antes das perguntas, lá em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus afirmou o seguinte, entre aspas, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Podemos discorrer um pouco sobre essa afirmação de Jesus? Eu procurarei ser breve, mas na realidade, qual era o trabalho de Jesus? Para nós espíritas, Jesus, um espírito absolutamente perfeito, ligado agora sim ao Pai Eterno, a Deus. Então, Jesus aceitou pegar a Terra naquele estado de atraso, ainda nem existia o planeta, e o Espírito de Jesus já impairava sobre as águas, preparando tudo para receber milhões de espíritos, bilhões que estão encarnados e outros que não estão em volta da Terra. Então, esse era o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus foi dar a vida dele para a difusão, o princípio, para conseguir mudar isso. A primeira revelação veio lá com Moisés, quando deu os 10 mandamentos, com todos os erros que vinham daí, porque não tinha meio de escrever nada. A escrita era muito difícil naquela época. Para os espíritos, escrever direto, quase impossível. Por isso, e só por isso, Moisés se retirava para as montanhas para poder receber lá, longe do resto da pessoa, receber o que vinha dos mestres superiores para ele, Moisés. E vinha através da mediunidade. Se alguém achar que eu fiquei maluco, não. O primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz assim, antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então, se você quiser chamar, São Paulo não foi profeta, mas outros que foram, qualquer um, Isaías, quiser chamar de vidente, por que não? A Bíblia diz isso, não sou eu estou transcrevendo o que a Bíblia diz. Então, na realidade, o trabalho de todos nós, de cada um de nós, no seu estágio espiritual, é importante na divulgação dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, então, é importante entendermos que é o trabalho também, seja o trabalho material, seja o trabalho espiritual, desde que trabalhamos para o bem, não devemos parar nunca, porque este é o caminho ensinado de Jesus. Ele exemplificou o que nós vamos falar hoje sobre a lei do trabalho, Jesus exemplificou. E ele me diz que até o Pai Eterno também trabalha. Exatamente. Tá? Perfeito. Só essa consideração que queremos fazer para vermos a importância da lei do trabalho, se o próprio Divino Mestre se submeteu a ela. Perfeito. Perfeito. Então, senhor, agora vamos realmente às perguntas, que também no final deste pequeno discorrer houve uma pergunta. Mas as perguntas são essas. Sabemos que o trabalho é uma das leis morais. A obrigação de trabalhar atinge o espírito evoluído também? Claro, se atingiu a Jesus, imagina se atende ou não. Claro. Os espíritos, quanto mais evoluídos, mais trabalham. Se alguém pensa para ir para o mundo espiritual, chegar até lá, sentar numa cadeira confortável e assistir Deus criando e mantendo o universo, joga essa forma de ver. Está errado, joga fora. Não é assim. Jesus foi claro a afirmar, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Qual o trabalho de Deus? Seríamos hipócritas se fôssemos definir. Tudo veio dele, né? Agora,
E o trabalho, qual o trabalho de Jesus recebeu, teve digamos assim, a missão gloriosa de receber bilhões de espíritos num planeta novo, que na época que o planeta ainda se formava, o Espírito de Jesus já pairava sobre as águas, esperando o momento certo de tudo começar. Então, essas revelações que houve foram de acordo com a nossa revelação, no sentido do nosso crescimento. Porque para homens primitivos não se podia fazer muito mais do que foi feito. Então, por isso que se fala em primeira, segunda e terceira revelação. Perfeito, tá? perfeito. Este é o sentido das coisas. À medida que nós estamos para receber, o mundo espiritual permite que a gente receba mais. Né? Perfeito. Seria impossível para Jesus, quando ele cita que ele tinha um banquete que o pai espiritual, o pai mandou fazer, né? E o pai mandou chamar, então, uma porção, encontrar na rua quem tivesse à vontade. E aí, então, os empregados dele, tudo aí, evidentemente, é uma comparação. Então, chamaram aquelas pessoas, já que os convidados não foram, então chamaram todas as pessoas, qualquer um, pegava na rua, como tiver, vai para lá. Todos foram. Quando a festa começou, provocada, tudo é uma parábola para mostrar como é que é. Então, naquele momento, o Senhor viu uma pessoa que estava ali presente, mas não estava com a veste nupcial. Então, mandou expulsar aquela pessoa. Eles não podiam falar mais. O que é a veste nupcial? O perispírito limpinho, ou o corpo espiritual. São Paulo, mais adiante, vai falar do corpo espiritual. Exatamente. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, 43, 44. Então, São Paulo vai dizer, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Por quê? Na primeira epístola aos Coríntios, agora 12, São Paulo vai descrever, então, dizendo assim, que ele saiu, foi ao terceiro céu, foi no corpo espiritual. Não sabe por isso como. ele diz, na primeira epístola aos Coríntios, 15, 44, ele diz, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Eles saíram do corpo, ele sabia como era, mas era o grande São Paulo, né? Perfeito. Só para lembrar que na Bíblia tem muitos locais onde se mostra o trabalho. Inclusive em João 4, 38, versículo 38, que diz o seguinte, rapidinho, seu Gama. Eu vos enviei a ceifar, ou trabalhar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Ora, aí está que ele mesmo indicou que todos nós devemos exatamente fazer uso do trabalho, porque também é uma terapia ocupacional. Sem dúvida. Ficar parado é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Perfeito. Então vamos continuar com as perguntas. A evolução obriga o homem a trabalhar cada vez mais. Como? Bom, porque nós começamos a trabalhar inicialmente em coisas simples. Isso eu digo na evolução. O homem primitivo fazia as coisas só praticamente, trabalhava só para a própria manutenção. Nada mais. E às vezes um pouco mais para manter a procriação dos seus filhos. Bom, mas chegando ao estágio que nós chegamos, nós temos muito trabalho da mente. Falei antes que o homem deve ser considerado como ser da própria mente. Tem muita gente que parado, às vezes numa cadeira de rodas, imobilizado, mas a mente está funcionando com perfeição. Exatamente. O que é a mente? Isso é coisa que os espíritos ainda vão falar, sobretudo o corpo mental, onde fica tudo registrado. Isso. Então aí ainda vem para frente. Está lá em um dos livros de André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Quem tem o livro em casa, corre para ver. E veja lá embaixo na notinha o que ele diz. Perfeito, perfeito. Vamos prosseguindo. Consequentemente... Mas só um instante, nós temos que fazer o primeiro intervalo. Sim. Então vamos fazer de uma vez. Tá bem. Primeiro intervalo, voltaremos em 1 minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco
não seja agente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Continuamos então com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Então, pessoal, vamos lá. A pergunta: consequentemente, a ociosidade atrasa a evolução do espírito? Atrasa, assim, a ociosidade, porque se você para, se o Senhor da vida, Deus, segundo Jesus falou, trabalha. Se Jesus também trabalhava e nos recomendava que trabalhar, tanto que formou uma equipe para estar junto com ele, logo aqueles que não trabalham, que ficam parados, na verdade eles estão criando problemas para ele e jogando fora a oportunidade da evolução. A evolução sem trabalho não existe. Sim. À medida que o homem vai evoluindo, acaba, por exemplo, daquela vida mais primitiva, mas a vida nova tem muitas exigências. Agora, por exemplo, por que é que a primeira revelação, e mesmo a segunda, a primeira, evidentemente, foi toda feita quase que oral. Exato, Evidente, perfeito. né? A segunda revelação já veio, de alguma maneira, com muita coisa escrita, mas escrita quanto? Quando os discípulos foram escrever, quando Jesus não voltava imediato, eles não tinham entendido. Exato. Acharam que Jesus ia voltar de qualquer maneira rápido. Mas como ele não voltava, tanto que quando se descobriu os manuscritos de Nag Hammadi, que tem centenas de evangelhos, então aí o pessoal percebeu o seguinte: peraí, todo mundo escrevia naquela época o seu evangelho. Como depois a São Jerônimo, lá no século IV, fazia aquilo que nós conhecemos como a Bíblia, selecionando o que era bom e o que não era. Nós temos isso, já existe no Brasil à venda, tá, a tradução dos manuscritos de Nag Hammadi. Tem, existe. Tá? Então são muito interessantes. Quem tiver curiosidade, é complexo o estudo, mas vale a pena. Mas vale a pena, com certeza. Qual o tipo de trabalho que tem mais valor? O mental ou o físico? Ambos. Ambos são muito importantes, porque tem gente encarnada na Terra em todos os sentidos. Quer dizer, gente muito mais evoluída mentalmente e outras pessoas ainda involuídas, ainda não chegaram àquele estágio. Às vezes me perguntam isso: como é que tem tanta gente diferente e Deus não foi justo? Espera aí, nós somos criados, todos nós, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. É o que diz a pergunta 115. Exato. Mas ele tem, porém destinado à perfeição. Então nós não fomos criados sem destino. Todos nós seremos perfeitos, com muito sofrimento ou pouco sofrimento, se nós entendemos a mensagem que chega até nós. Exato. Então, em virtude disso aí, a evolução é uma realidade. Cada um de nós tem que se entender consigo mesmo e saber que vai receber e acolher o que pode. Então, não é de estranhar. Chegamos no lugar, tem pessoas muito avançadas que estão estudando livros de há 2000 anos atrás, escritos, não eram propriamente livros, e outros livros que vieram depois, outras revelações. Sim, tem gente nesse estado, mas tem outro que ainda aceita coisas primitivas em relação a Deus, fazendo oferendas de sangue, etc., essas coisas de animais. Não tem nada a ver. Então, estágio, a evolução implica em estudo e trabalho. Por isso a doutrina espírita é maravilhosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Perfeito.
Imaginemos uma pessoa com forte retardamento mental e assim não pode trabalhar. Então, ele não evolui? Ah, evolui sim. Mesmo o paralítico, ele evolui. Por quê? Porque ou ele está evoluindo no sentido de adquirir conhecimento, ou ele está evoluindo no sentido de resgatar erros do passado. Ah, certo. Então aí você vê que aquela pessoa já nasceu assim, retardada, com dificuldade enorme de falar, e a mãe e o pai sabem que estão com aquele problema sério. Vamos ajudá-lo, porque aquele espírito, para ele, é resgate. Sim. Mas o resgate também é feito de uma forma de trabalho de sofrimento. Enquanto que para a família todo é o trabalho do amor para acolher e manter. Ele. Perfeito. Então a evolução é uma constante, em aspectos diferentes, mas é uma constante. Perfeito. E o trabalho é fundamental. Fugir do trabalho é fugir da evolução. Inútil aquele que pensa que vai para o céu, como já comentamos aqui, se quiser usar assim a expressão, e vai ver Deus trabalhar de perna cruzada assistindo aquilo tudo. Não é assim. Não. Ele também estará enfronhado em tudo que se passa dentro da evolução que lhe é próprio. Achar que um Bezerra de Menezes está parado? Lógico que não. É lógico que não. Para ele. Mas tem muita gente que ainda pensa assim, infelizmente, que ele está usufruindo as benesses do céu. Às vezes nós oramos para os santos pensando que eles estão fazendo assim, a benesse do céu. Não, mas estão trabalhando para a difusão do bem, encarnados e desencarnados. Exatamente. Também. Perfeito, perfeito. O espírito desencarnado também tem que trabalhar? Evidentemente, existe aquela concepção, e minha mãe dizia muito isso: meu filho, você vai sair de casa, vai trabalhar, vai namorar, olha, pensa em Deus, tem sempre um anjinho ao seu lado olhando o que você faz. Eu digo, graças a Deus não tem um anjo desse, eu também erro muito, já errei. E aí, então vai ficar me vigiando? Seria uma coisa horrível achar que um anjo perfeito está ali do lado para anotar minhas faltas. Não é assim. Mas é da seguinte maneira, na realidade, tudo fica registrado no nosso perispírito, no nosso, vamos chamar de inconsciente, porque quem não sabe o que é o perispírito, é o corpo espiritual que a gente tem citado por São Paulo. Então ali dentro tem de tudo e nós gravamos e vamos evoluindo de acordo com o tipo de serviço ou ocupação que nós temos. Então, é claro que no mundo mais primitivo a evolução ainda era através da enxada, do facão, isso. Né? Uhum. E essas coisas que foram da descoberta do fogo ainda mais para trás. Mas hoje não, a evolução já é aqui na cabeça, para alguns pelo menos, né? Para a maioria deveria ser. Ainda temos povos primitivos, faz parte da evolução, porque Deus continua trabalhando, criando sempre, como Jesus disse. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Imagina. Perfeito. Me lembrou... Jesus, perdoe mesmo. Jesus não disse, meu pai trabalhou. Ele disse, meu pai trabalha. No presente, né? No presente. No presente. Veja que coisa linda quando bem interpretado. Exatamente. E aí me lembra exatamente André Luiz naqueles 13 livros ditados pela espiritualidade e através de Chico. André Luiz estava em uma cama de retificação e viu sair dali uma enfermeira, me parece o nome era Narcisa. E o que acontece? Ela pegou uma bandeja e foi ajudar todos aqueles espíritos que estavam lá purgando situações horríveis dentro de uma cama de retificação. E o que aconteceu com André Luiz? André Luiz simplesmente sentiu o ímpeto de ajudá-la. Ele, quando médico aqui, mandava. Lá ele foi fazer o quê? Foi ser auxiliar de uma enfermeira. Olha que coisa bonita. É o ímpeto que mostra, alavanca o indivíduo para o trabalho. Ninguém precisou mandar ele fazer absolutamente nada. Mas ele mostrou solícito. Vamos lá. Existem espíritos desencarnados que não querem trabalhar. É então forçado a trabalhar? Não, mas também não progride. Fica estacionado. E sofre, porque a ignorância, ele vai ficando para trás.
ele passa a ter medo. Já que ele é ignorante, espíritos mais evoluídos intelectualmente, mas ainda não evoluíram moralmente, então vamos fazer com que ele cumpra determinadas decisões desses espíritos inferiores, porque ele passou a ser um servo dos demais espíritos inferiores. Então ele também procura, por incrível que pareça, procura encarnar, porque é um meio de fugir daqueles espíritos inferiores que o dominam mentalmente no mundo espiritual. Uhum. Portanto, nós desencarnados continuamos a ser o que somos enquanto encarnados. Não muda muito não, a essência continua. Então, às vezes a convivência com terceiros é totalmente diferente, mas o estágio espiritual que a gente se encontra encarnado vai se manifestar depois de desencarnado. O estágio é o mesmo, a gente não dá um salto porque é melhor, porque desencarnou, e nem porque encarnou dá um salto. O trabalho dentro desses tempos de encarnado ou desencarnado é que é diferente, claro. Perfeito, perfeito. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Pega a pergunta 881. Vamos ver se do Livro dos errado, Espíritos, passa em 881. frente. Vamos lá. Achou? O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Então, ó, quando a gente não pode mais, eu gostaria que seria essa a resposta, Exato. mas vamos lá. Uhum. Primeiro ele lê a resposta, então. A resposta é a seguinte: dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Então há animais, naquele estado que eles estão, que também trabalham. Né? Tem alguns até que constroem a casinha dele, aqueles animaizinhos que, sobretudo no exterior, faz aquela... O ninho, o o passarinho, ele, etc. Né? Faz, às vezes, pequenas represas. Isso nos países, no Brasil não acontece. O castor. O castor, mas no Brasil acho que não tem castor. Eu acho que não. Então, é uma coisa muito... Animais trabalham como criando os filhotes, Exato. preparando, protegendo. Uhum. Quando eles já estão maior, que não precisa mais de vai, meu filho, segue a sua vida. Inconscientemente, porque dentro deles que estão em evolução, aquele já é o trabalho que eles podem fazer. E Deus não pode mais do que aquilo para ele. Claro. Então, a evolução é importante. Olha como o trabalho é importante nessas circunstâncias. Com certeza. Que você viu E aí. também sermos previdentes, não é isso? Ah, sim. Você ganhou o seu salário, não sair também esbanjando a 3x2. Claro que não. Guarde um pouco para que, na velhice, como diz a própria pergunta, você possa usufruir. Muito bem. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar, não é isso? Claro. Então tá certo. Então passemos para a frente. Mas esse repouso, ele deve fazê-lo sem, digamos assim, prejudicar quem quer que seja, dando direito sim. à pessoa que tem. Porque se ele vai repousar, alguém vai trabalhar para ele. Claro, Né? claro. Então, procurar remunerar, respeitar, porque se a pessoa trabalha, vamos supor, como empregada ou como empregado de alguém, evidentemente tem que receber de alguém um salário justo, Sim. o respeito também, Claro. tá? Porque é claro, ele está às vezes numa profissão mais simples, mas ele tem que ser remunerado proporcionalmente bem. Claro. Não é só o que a lei mandou, dependendo de como procurar prestigiá-lo. É uma forma de amor. Tem muita gente que ama os seus patrões e com todo carinho. Tem outros que, pelo contrário, detestam, porque não sabem conviver. É o estágio espiritual de cada um de nós. Claro, claro, claro. Dentro dessa pergunta, seu Gama, me vem a ideia dos escravos. Naquela época, e pode ser que ainda existam atualmente. Esses escravos que nada recebiam ou nada recebem, como é que fica a lei do trabalho?
colocado também para a sua evolução? Bom, veja bem, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Sim. capítulo 5 e 6. Sim. Então ali fala uma coisa que vou falar na televisão, mas está escrito lá. Eu vou falar como está escrito lá. Que Eliu, entregando recebe direto o Espírito Eliu, recebe direto do Senhor uma informação. O Senhor Jesus repassa para ele a informação. Eliu recebe aí, na pátria, que será conhecido como Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recebe aí os piores espíritos de todos os tempos. Ninguém queria mais recebê-lo para encarnar, pelas crueldades que eles já tinham feito. Onde eles passavam era sangue vivo que eles deixavam de crianças, velhos, idosos, matando todo mundo e torturando. Então ninguém mais queria receber esses espíritos. Então chegaram até o coração magnânimo de Jesus, mais ou menos está escrito lá assim, os apelos desses espíritos desesperados. E eles iam receber então o troco, reencarnaram, mas que em condições de escravo, da mesma forma que fizeram com os outros. Certo. Aí passaram os sofrimentos por séculos, repetindo. E aí fala até umas considerações, e hoje eles são doutores, são médicos, são políticos, etc. E vai por aí afora. Porque a evolução foi feita assim. Necessariamente hoje uma pessoa nasce com a cor, vamos supor, preta, o outro, amanhã ele pode ser um japonês, que é a cor amarela. Outra vez ele pode ser um americano, lourinho, ou um inglês, não tem problema nenhum. E pode ser um caboclo pernambucano também. Sim. Né? Então, mas a evolução depende de cada um de nós. Nós escolhemos o que plantou. Disse Jesus bem claro, isto tu semeia, isto também se fará. Então nós encontramos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inclusive uma informação importante, eu remeto os senhores para lá, dizendo o seguinte, que as forças de outras armas não prevalecerão contra o Brasil. Recebido por Chico Xavier. Exatamente. Para que aí possa vir ao nosso país, portanto, tem uma característica totalmente diferente. Já naquela época em que o Chico recebeu, né, que o Brasil tinha a missão, através de outras pessoas também, de alimentar o mundo. O mundo. Entendeu? Perfeito. Pela sua forma. Enfim, nem os brasileiros sabem isso, porque não querem. Recebido por Chico, na década de 30, quando naquela época se amarrava os cachorros só com linguiça e tal, direitinho, eles ficavam, obedeciam. Mas hoje já não é assim, mas olha, foi tudo evolução. Né? Exatamente. É uma forma para te dizer, porque naquela época não importa se fechava para quê, não tinha violência. Mas hoje a gente Não começa tem a como. colher a Exatamente. violência Perfeito. que esses espíritos trouxeram para cá. Perfeito. Então, o direito de propriedade é ilimitado, mesmo para os grandes magnatas? Sim, mesmo para os grandes magnatas, o direito de propriedade é limitado. Porque, na verdade, você tem tudo isso. Mas se você tem, é porque tem um motivo para isso. Para que você exerça a caridade através dele. Agora, se você só pensa em ganhar, você vai ver que na hora do seu desencarne vai acontecer uma coisa horrível. Tá? Você vai ficar como milionário que era, ligado aos seus bens de riqueza. Certo. Então você vai estar desencarnado, desesperado, porque o teu filho está agora, digamos assim, numa hipótese, né? Seu filho está dilapidando aquilo que você fez com tanto carinho, com tanta evolução. E até você compreender isso, que o amor cobre a multidão de pecados, porque com tanto dinheiro que você tinha, um dos homens mais ricos do mundo, e não fez nada, vai pesar. Com E certeza. vai pesar. Claro, eu te dei todos os recursos para te fazer o bem e nem assim você fez. Então, veja, a evolução é necessária. Então, eu seu... costumo dizer que tem uma pergunta chamada 88, aí que eu não sei se é 882 ou... Vê se é 82 ou 83. Não, vai 8... Acho que é um pouquinho mais. 88, é porque eu junto isso assim. Aqui é 883. É natural o desejo de possuir essa? Então tá vendo, tá aí. Desculpa, às vezes quando eu chuto. Tá vendo, gente? Olha só, o que é o estudar, tá vendo? Então vamos lá. A pergunta 883 do Livro dos Espíritos é a seguinte: é natural o desejo de possuir? Resposta: sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente,
e para a sua satisfação pessoal. O que há é egoísmo. É o desejo de possuir cada vez mais, Nossa, mesmo sabendo que não vai levar nada. Isso aqui é o mais curioso, Beckmiller. Quando tem uma fortuna tal que não consegue gastar numa vida de 90 anos, não consegue gastar o que ganhou. Não mas consegue. mesmo assim, não divide. Fica retido. É um problema sério. Olha, eu conheço uma senhora em que ela disse, quando o marido faleceu, que diz assim, ele morto, disse assim, viu? Caixão não tem gaveta. Pois é, para levar os bens todos engavetados. Não, vai colocar onde? É. Não é isso? Mas então, a natureza do trabalho, ela vem de acordo com a natureza das nossas necessidades? Claro, evidente. Porque o trabalho, não podemos esquecer que existe o trabalho material e o trabalho espiritual. O verdadeiro trabalho mais importante é o trabalho espiritual. O trabalho material é para nos manter, não nos faz evoluir. A não ser que esse trabalho espiritual reverta em benefício de outros. Por exemplo, o Chico fazia um trabalho intelectual a vida toda. Nossa, quantos de milhões de pessoas que são dedicadas, oram pedindo ao Chico que nos ajude, que Chico desencarnou. Mas Chico era um exemplo da caridade, sempre disposto a servir. Exatamente. Ele não estava desencarnado, ele estava encarnado. Exato. Né? Mas vivia no mundo de lá e de cá ao mesmo tempo. Tal a evolução dele desde criança. Perfeito, perfeito. E trabalhou muito. Depois de terminar as sessões lá no Luiz Gonzaga, do Centro Luiz Gonzaga, ele ainda ia fazer visitas 3, 4 horas da manhã. Mas me impressionava muito o Chico sendo carregado por 4 pessoas, aí nessa altura só recebia pequenos versinhos, né? Mas carregado lá para dentro porque ele dava informações. O que ele já não podia receber assim facilmente, ele falava. E eu encontro as necessidades das pessoas. Né? Maravilha. É o estágio, né? Não é que Chico fosse santíssimo a ser adorado, não, nada disso. É o estágio espiritual que ele era próprio. Exato. Perfeito. Cultura era o mínimo. Olha só. Exatamente. Só primário. Ele veio com a cultura bem mínima para poder dar vazão a ao que ele fez, 400 e tantos livros, não é isso? Sim. Nós temos que fazer o segundo intervalo, seu Gama? Temos que fazer assim. O Alex já chamou e disse pode fazer. Vamos lá, Alex. Voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. É o terceiro, né? Isso. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos lá. Então, pessoal, é natural o direito de possuir bens? É natural o desejo de possuir bem. E desde que você lembre que o importante é possuir bem, é saber como utilizar o que você ganhou. Porque se você se fechou, não retribui nada para terceiros, que é o Jesus tanto ensinou, porque o que contamos lá, Jesus falando, vou referindo os discípulos a Jesus não tinha uma cabeça, uma pedra onde botar a cabeça. Repousar. Então o trabalho
é fundamental, gente. Não pode, trabalho material qualquer um, ou espiritual, vai exigir de nós que a gente pare com aquela concepção de que o bom é ficar na praia pegando sol. Não é. Você desencarna, não é que esteja ruim a praia e pegar sol, não. Mas tem os seus momentos, o seu trabalho, o seu descanso. Mas a vida realmente é nós procurarmos vencer as nossas limitações, indo em busca dos sofredores, daquelas pessoas que às vezes não informam isso, mas estão passando por problemas muito difíceis, nem sempre financeiros, às vezes de saúde, às vezes familiares. São problemas gravíssimos, que o nosso trabalho, um trabalho às vezes pequeno no centro espírita, mas grande na sua aceitação e no número de pessoas que sofrem, que é o atendimento fraterno através do diálogo. Você está ali, recebe aquela pessoa que está sofrendo, não precisa saber o nome, endereço, telefone, nada disso, você só conversar com ele, levar a doutrina espírita até eles. Quando ele compreende, esse trabalho é importante, é muito, muito importante, né? Então, a pessoa, quando quer aprender, aprende mesmo. Tá? Pois é, o senhor falou em utilidade, em outras palavras. Exatamente a pergunta 679 diz assim: porém, da obrigação de tornar-se útil. Olha o que o seu Gama acabou de falar. Conforme aos meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que também é um trabalho. Olha que coisa interessante com relação a isso. Nós podemos amealhar uma determinada fortuna, mas que sejamos úteis com aquela situação para ajudar o próximo. Por que não? Aliás, vejo que talvez seja até uma obrigação nossa. Mas às vezes nós não fazemos isso, não é isso, seu Gama? O aprendizado pode vir pelas dores. Gente, nós estamos vivendo agora, tá, uma fase muito difícil no nosso planeta e na nossa terrinha aqui no Brasil. Porque a Amazônia está pegando fogo em muitos lugares. Nós dependemos daquilo. Por quê? Ali não é o pulmão do mundo produzindo uma maior quantidade de oxigênio somente, não. Mas é que absorve, digamos, muita coisa que são componentes, né, de CO2, etc. Que então, aquilo que faz mal, que os carros produzem, as fábricas produzem, as árvores alimentam-se daquilo. É o pulmão, portanto, do mundo. Naquele e nós temos que destruir aquilo, gente. Nós temos a lei de conservação, lá na pergunta, acho que é 718, a gente prestar atenção nela. E na lei de destruição, a gente sabe que tem que destruir só o que for necessário para não abusar. Mas é a lei, através da lei do trabalho, que a gente consegue. Sem saúde não vai. Perfeito. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Ou ele vai conhecer por intuição e pelo estudo, ou ele vai conhecer através do sofrimento. Simples e prático. Né? Você vai através do estudo e a sua dedicação, ou você vai através do sofrimento. Aí você reencarna para sofrer. Vai passar por dificuldade. Vai colher o que plantou. Perfeito. Você foi um bom patrão, tudo bem. Vai ter a sua colheita. Mas foi um mau patrão, muita gente você explorou, pisou, etc. Vai responder por isso. Talvez voltando na condição dele. Por isso que a gente não lembra de vidas passadas. Graças a Deus. Não me faça lembrar que eu não teria condições de ver as besteiras que eu fiz. As besteiras, exatamente. Perfeitíssimo. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Claro que sim. Isso é um trabalho todo dia. Por quê? É a conservação do corpo. Eu tenho dado muita atenção à lei de conservação, fazendo palestras, lei de destruição, porque, gente, é a única doutrina no mundo que falou sobre isso quando nenhuma religião sequer tocava nesse assunto. E o senhor Allan Kardec, entre as 12 leis morais, selecionou a lei de destruição e a lei de conservação. A gente tem feito palestras sobre isso, porque, gente, os espíritos estão alertando a gente, não pode mais. Né? E a gente fica, então, assustado. Você vê naquelas perguntas lá do número 700 e pouco,
720, 19, 18, 718, por exemplo, você vê com preocupação como é que naquela época as coisas já eram ditas para Kardec. Vê como é que ele fala de trabalho. Lei do Trabalho, acho, 718. Tem ou não tem aí? Se tiver... A lei de conservação, exatamente. Lei de conservação. Que diz assim a pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover às necessidades do corpo? É isso que eu falei. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, você tem que se alimentar e bem. Também não precisa só alimentar e não fazer outra coisa, senão você vai ficar desse tamanho. Desse tamanho, claro. Mas, então, essa pergunta já foi tirada realmente da lei de conservação. Tá certo, porque perfeito. é o assunto mais importante a se tratar hoje, dentro e fora do centro espírita. O mundo inteiro está envolvido nisso. Porque se a floresta amazônica desaparecer por egoísmo, vaidade, ambição e ignorância, o que vai acontecer é que o planeta vai explodir em temperatura. Aí é um problema terrível. Nós já vemos isso na Europa. Vocês já viram nos noticiários ao grau de calor que está toda a Europa? Jamais se teve o maior grau de temperatura de Paris em todos os tempos. Os incêndios têm sido uma constante em Portugal, Espanha e nos Estados Unidos. Entendeu? Então, não enxergar isso. Gente, os espíritos disseram isso quando o Sr. Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, na segunda edição, ele completo. Então, ele lançou lá a lei de conservação e a lei de destruição como leis morais, que nos obrigam. Caso contrário, nós vamos destruir o nosso planeta. E como nós já falamos isso aqui, imitando outras pessoas que disseram, gente, nós não temos um planeta B, destrói isso aqui e vamos para lá. Tem? Nós não temos. Então, é aqui mesmo. Por isso que eu tenho uma coisa que eu tenho reflexionado, e falo talvez com o Weckmiller aqui. Veja bem, nós fomos criados, né, num mundo primitivo, é um mundo tipo mais atrasado, quando os espíritos, então, adquire a condição humana e começa a caminhar. Depois disso, ele passa para o mundo de expiação e prova. Provas e expiações. Nós estamos no estágio mundo de expiação e prova. Agora, atenção, qual é o mundo que vem agora? Regeneração. Atenção a essa palavra, regeneração. Nós vamos regenerar o que nós destruímos. Então nós vamos reencarnar, não num planeta maravilhoso, não, nós vamos reencarnar num planeta cheio de defeitos e cheio de problemas para que nós façamos a conservação. Regeneração. Exato. Por isso que tem esse nome. Não é à toa que o Sr. Allan Kardec criou. Nós vamos regenerar o que nós destruímos. Perfeito. A lei de Deus é perfeita, não tem jeito. Perfeito. Só lembrando uma estatística da Europa, em toda a Europa, hoje existe somente 0,5% de florestas. O resto foi tudo dizimado. Dizimado. Vamos voltar para o Brasil. Agora a Alemanha está plantando, a França está plantando, porque eles precisam ter também as condições mais próximas dele. Estão iniciando a plantar para colher quando? Quem vai colher é a nova geração ou as seguintes. Exatamente. Se eles fizerem, né? Exatamente. E o Brasil, gente? Nós temos de 70% a 80% ainda virgens. Isso é um fato importantíssimo. Nós não devemos deixar o pulmão do mundo por causa disso. cair. E é através da lei do trabalho que nós temos que manter aquilo. Beleza. Não é explorar e destruir, senão as consequências serão terríveis. Isso é muito bom. Que dizer das pessoas que entram na vida religiosa e ficam somente a rezar, pedindo que terceiros lhes dê alimentos? Então eles não trabalham, rezam. Mas depois comem. Aí não trabalha, depois come. Mas se ele só orar não basta, gente. Tem que trabalhar mesmo. Aliás, antigamente isso existia em algumas ordens religiosas. Mas Sua Excelência, o Papa, ele depois, então, o anterior,
João ele Paulo II. proibiu isso, disse, não, agora quem quiser entrar tem que trabalhar em benefício do próximo, que colhe as vantagens também não tem problema, Sim. mas precisa, né, para não Perfeito. fugir à lei do trabalho. Claro, certo. Porque como é que diz lá? Conhecereis... A verdade vos libertará. Pois é, então, através disso. Por outro lado, eu digo também, a evolução, lá no Antigo Testamento, lá quando foi criado o ser humano, naquela hipótese, né, daquela forma para educar as pessoas, ganharás a vida com o suor do seu rosto, não era assim? Isso, Tá lá. exatamente. Já é a lei do trabalho. Já estava lá. Assim plantarás, assim ceifarás. É. Não tem a menor dúvida. Beleza. Os animais são obrigados a trabalhar? Claro, no estágio que lhe é próprio, e qual o trabalho essencial deles? Criar os filhos e manter. Para que isso. a evolução continue existindo. Sim. Porque essa ideia absurda que eu vi um dia, não, tem algumas espécies de animais que nós podemos eliminar. E vindo lá de um grande político, que não interessa aqui o nome, mas eu tenho vergonha até de falar o nome dele, para não fazer propaganda também não digo. Mas quando ele diz podemos eliminar algum que não faz diferença, ele ignora que muita gente nós vamos descobrir o câncer através de uma parte de um animal, a comida dele, uma Exato. parte dela interior. Hoje nós podemos receber órgãos, Exato. alguns pelo menos, até de porcos, Exatamente. que é semelhante. Então, determinadas partes podem vir. E aí vem essa tolice de dizer que nós podemos eliminar alguns animais que porque não. eles comem, pelo amor de Deus, faz parte. Não podemos quebrar a cadeia de evolução. E também nós não devemos destruir aquilo que Deus criou. Deus criou. Nós não temos esse direito. O objetivo é uma tragédia. É uma tragédia, É uma tragédia, literalmente. porque depois não tem como você voltar atrás. Aí como é que você vai fazer, vamos supor, uma arara azul, você vai tirar de onde? Você vai, como mágica, vamos fazer um casalzinho aqui para... Não existe essas coisas, né? Então vamos lá. A necessidade de trabalhar continua nos planos mais elevados do espírito? Quanto mais evoluído, mais o espírito trabalha. Nossa. Olha, Jesus foi claro ao dizer isso, né? E já falamos aqui logo no princípio, meu pai trabalha, disse Jesus, e eu também trabalho. E com a evolução de Jesus, ele mesmo afirmando que trabalhava. Uhum. E já citamos, se a gente vai, do ponto de vista espírita, esperar que desencarnar vai ficar num céu maravilhoso, assistindo por inúmeros outros espíritos, nos assistir, aquela coisa toda, como se vê na inocência de algumas pregações, pelo amor de Deus, e não pode ser isso. Pelo contrário, a gente trabalhar cada vez mais. Não vamos trabalhar quebrando pedra, porque não há necessidade, já tem quem faça isso. Já temos equipamento que nós criamos que conserta para quebrar as pedras. Porém, nós temos essa possibilidade de fazer coisas melhores. Às vezes eu estou em casa e começo a ver toda essa evolução em torno da internet. Se você pensar bem, são 2 ou 3 homens que até já voltaram para o mundo espiritual, que vieram para isso só para quê? Olha o celular, por exemplo, como é que foi descoberto, exatamente. onde e quando. E um deles é o Steve Jobs, né? Você falou. Eu não tinha lembrado, não, mas sabia que era ele que eu queria dizer. Isso dentro daquela garagenzinha dele. Não, ele com o Bill Gates e tudo mais, revolução. Que evolução extraordinária, gente, impensável naquela época. Exatamente. E mostra exatamente através da internet, através de você estudar. Tem muita coisa, muita bobagem? Sim, mas tem muita coisa útil. Então vamos à última pergunta, seu Gala. Qual a meta ensinada pela doutrina espírita para os espíritos? Os espíritas, perdão. Trabalho, vou repetir. Solidariedade e tolerância. Obras postas. Trabalho, solidariedade e tolerância. Os espíritas são convidados a fazer trabalho, ser solidários e tolerantes. E o tempo também acabou para nós. Entendeu? Que pena. É uma pena porque conversamos sobre coisas tão sérias. Exatamente. Né, que terminamos concluindo que para os espíritas foi recomendado trabalho, solidariedade e tolerância um com os outros. Porque nós somos imperfeitos ainda. Infelizmente temos que concluir. Perfeito. Então, pessoal, o programa espírita
Enfoque Espírita é às quartas-feiras ao vivo, tá certo? Às 10 horas. E também as reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que agora o programa Enfoque Espírita também está sendo veiculado pela canal 14 da TV Cidade Três Rios, para Três Rios e Paraíba do Sul. O nosso abraço a todos os habitantes dessas duas cidades. E lembrando que devemos manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. O Chico concluía muitas vezes com frases lindas, mas uma delas nós conhecemos há muitos anos pela beleza do que ela representa. E ela diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.